Que honra estar aqui, pastor Luciano. O Salto é uma conferência conhecida, irmãos. Conhecida aqui no Espírito Santo, conhecida fora daqui. Eu sou de Belo Horizonte, mas de fato, eu moro lá há muitos anos, mas eu sou de Manhuaçu, eu e minha esposa, minha família. E essa conferência já tem ajudado, tem abençoado tantas pessoas que eu conheço do estado. Meu tio Felipe já me falou dessa conferência, ele veio aqui. Meu pai, que também é pastor em Vitória, de uma pequenina igreja, ele também já foi abençoado aqui na conferência Salto. Para pregar aqui tem que chamar Júnior? Tem que chamar Júnior? Tem que chamar Júnior? Acho que tem que chamar Júnior. Não, não é Misael, não. Quase todos tem que chamar Júnior. Mas estou tão honrado de estar aqui. Meu nome é Paulo Gonçalves Júnior. Eu sou pastor de uma igreja em Belo Horizonte, chamada Igreja da Família, uma igreja batista num bairro chamado Arão Reis. É uma igreja hoje média, de pequena para média, mas uma igreja que tem sido assim uma bênção na minha vida. E como pastor, eu me sinto tão feliz de pastorear uma igreja que cuida bem de mim e cuida bem da minha família. O nome Igreja da Família acaba apontando para onde o coração do nosso ministério atua. E hoje, nessa conferência sobre a cura do coração e da mente do líder, eu fui convidado a ministrar sobre a cura da família do líder. E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse tema, para esse assunto, a cura da família do líder. E eu quero apresentar para vocês a minha família. Você pode passar para mim o próximo slide, por gentileza? Isso aí sou eu e minha esposa Verônica, está aqui comigo hoje. Nós somos casados há 30 anos, fizemos em junho 30 anos de casados, temos 2 filhos. Do lado de lá o nosso filho mais velho, o Paulo Vitor, a esposa dele, a Duda, e o nosso netinho, o Tito. E do lado de lá, o nosso filho mais novo, o Dan. Não é Daniel, é Dan, igual da tribo. E a noiva dele, a Mariana. Inclusive a Mariana tem 2 tias que são membros aqui dessa igreja, pastor. A Valdirene e a Valéria. Né? Eu não as conheci ainda, mas eu quero conhecê-las. Deve estar aí, cadê? Oi, Valdirene, tudo bem? Eu sou sogro da Mariana, sua sobrinha. E a sogra está aqui. Né? E eles vão casar 9 de dezembro do ano que vem. Você vai receber o convite. Eu e Verônica nos casamos, eu tinha 20 anos, ela tinha 18. Nós crescemos na mesma igreja, lá em Manhuaçu. Nós temos a alegria de sermos uma família comum, uma família de pessoas simples, que amam a Jesus profundamente. Já passamos por dias desafiadores como família, mas Deus tem trazido cura, restauração. Hoje, os nossos filhos são pastores. O nosso filho mais velho é o nosso pastor de jovens, voluntário na igreja, tem a profissão dele. Nosso filho mais novo também prega, também ministra, toca, ambos são musicistas na igreja também. E a nossa experiência de família tem nos convidado a cuidar de muitos pastores, de muitas famílias de outros pastores na nossa cidade. E hoje eu queria convidar você, líder, a refletir um pouco, nesses poucos minutos que temos, nessa noite, e amanhã de manhã. E amanhã eu vou até contar um pouquinho, com a ajuda da minha esposa, sobre algumas experiências práticas que podem te ajudar a alinhar o coração da sua família, junto com o ministério, colocando as coisas na prioridade correta. E eu quero falar para você que a família, ela é um desafio dentro do ministério, porque ela tem uma base na vida de toda pessoa, de toda a igreja e da sociedade brasileira. Eu não sei se você sabe que a Constituição do nosso país, no artigo 226, diz assim: a família, base da sociedade, tem proteção especial do Estado. Meu irmão, preste atenção em algo que eu quero dizer para você aqui.
Existem nesse planeta inúmeras organizações, muitas delas maravilhosas, boas. Existem instituições como governos, como empresas, existem estruturas fantásticas, mas se tem duas organizações criadas por Deus, são elas, a família e a igreja, nessa ordem. Portanto, elas não estão submissas ao Estado, não estão submissas às legislações dessa terra, porque elas são instituições divinas, e como tais, elas precisam ser encaradas na sua posição de fundamento, de base. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a família é afetada, a igreja é afetada. Quando a família é afetada, a sociedade é afetada. Eu conheço, a minha família é uma família de comerciantes, eu trabalhei no comércio muitos anos, e eu tinha clientes, homens ricos, que começavam a viver crises nas suas famílias, daí a pouco eles estavam se separando, daí a pouco eles estavam falindo. Como é impressionante o tiro certo do demônio numa família, para destruir tudo o que a pessoa construiu. E eu quero que você observe, que essa estratégia do diabo de atacar as famílias, ela não é de hoje. Adão e Eva. Você já pensou que Adão e Eva perderam seus 2 filhos no mesmo dia? Um para a sepultura e outro para o exílio. Você já pensou na família de Abraão, que viu o seu filho mais velho partir? Por causa de quê? Por causa de quê? Problemas familiares, encrencas familiares. Você já pensou na situação de Isaac, de verem seus 2 filhos brigarem e passarem a maioria dos anos rompidos nessa terra? Você já pensou na situação de Jacó? Quando você vê a história de Jacó, vocês veem o que os irmãos fizeram com José? E sabe, meus irmãos, nós temos uma série de relatos bíblicos que são doloridos em relação à forma que o diabo destruiu a vida de tantos homens através da destruição de suas famílias. Mas se nós olharmos isso no ponto de vista das igrejas, vocês pastores e líderes que estão aqui, saibam que a sua família está no alvo, na reta, na mira do diabo. Ele quer destruir a sua vida. Portanto, eu quero fazer um alerta aqui, que eu ouvi de um pastor que eu admiro muito, o reverendo Hernandes Dias Lopes. Não julgue um líder quando você o vê enfrentando problemas familiares. Pode ser que você, em pouco tempo, seja vítima de tais problemas também. Quantos homens e mulheres honrados, dignos, viram suas famílias entrarem em colapso, e nós apontamos o dedo. Por que um homem piedoso, uma esposa piedosa, podem ter filhos que fazem escolhas tão ruins? Porque Deus os criou com o livre-arbítrio. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu fiz uma oração tipo a de Paulo. Deus, aliás eu chamo Paulo, né? Deus, tudo que eu quero fazer, eu não faço. O que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Tira meu livre-arbítrio. É interessante, para que Deus nos criou com essa pecinha? Ô pecinha encrenqueira. Alguém aqui já quis abrir mão do livre-arbítrio? Só eu mesmo? Não, o irmão ali também já quis. Ô irmão, que encrenca esse livre-arbítrio? É uma encrenca. Quem é pai aqui sabe, filho devia vir sem livre-arbítrio, não devia? Quem é pai sabe, isso é um defeito esse negócio. A gente começa a dizer que Deus está errado.
que nem tudo que Deus faz é bom. Mas sabe por que o livre-arbítrio existe? Você já pensou sobre isso? Existe porque Deus é amor. Como assim, pastor? Sabe, se eu pegar o meu celular e gravar nele assim, Paulo Júnior, eu te amo. E amanhã às 6 horas da manhã eu colocar esse áudio para despertar, o meu celular vai dizer para mim o quê? Paulo Júnior, eu te amo. Eu vou acreditar que esse celular me ama? Mas ele disse, por que eu não vou acreditar? Porque ele foi programado para dizer. Se você não tivesse livre-arbítrio, você amaria a Deus programado para isso. E isso poderia ser qualquer coisa, menos amor. O livre-arbítrio existe porque Deus te ama e te dá o direito de amá-lo ou não. Porque Ele é amor. Mas diante desse desafio de vivermos famílias que têm visto tantas dores, tanto sofrimento, eu quero dizer que nós, como líderes, temos que observar qual tipo de luta nós estamos lutando. Porque muitos de nós temos passado mais tempo lutando outras lutas de outras pessoas, de outras famílias, e temos deixado a nossa casa desprotegida. E sabe, eu quero chamar você a atenção para o livro de 1 Samuel, no capítulo 2, a partir do versículo 27. Então, vamos colocar aqui por gentileza. Então, o profeta procurou Eli e lhe disse essa mensagem de Deus, o Senhor: eu me revelei ao seu antepassado Arão, e ele e a sua família eram escravos no Egito. Você sabe que eu os escolhi entre todas as tribos de Israel para serem meus sacerdotes, servirem no altar, queimarem incenso e usarem o manto sacerdotal na minha presença. E eu dei a eles o direito de ficarem com uma parte dos sacrifícios queimados no altar. Por que é que vocês olham com tanta ganância para os sacrifícios e ofertas que eu ordenei que me fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais que a mim? Você pode repetir comigo essa parte? Eli, por que você honra os seus filhos mais que a mim, deixando que eles engordem comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que meu povo me oferece? Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Eli era um sacerdote da linhagem levítica. Era um homem que a vida inteira havia servido a Deus, ao ministério. Ele havia entregado toda a sua vida como sacerdote de Israel. Mas ele desprezava os padrões de Deus quanto à sua própria casa, quanto à sua própria família. Ele era um homem omisso e permissivo. Pastores, líderes, você não pode fazer as escolhas para os seus filhos, mas você pode fazer as escolhas para a sua vida. Nós precisamos ser padrão, referência, exemplo. Nós precisamos estar presentes na vida de nossa família. Nós não podemos ser omissos, nós não podemos ser permissivos. Nós temos que ser inspiração dentro da nossa casa, antes de querermos ser inspiração fora dela. Sabe, a ofensa foi tão grande, a ofensa de Eli e dos filhos de Eli ao Senhor foram tão graves, foram tão grandes, que quando Deus olha para Eli, ele fala assim: Eli, eu fiz um combinado com a tribo de Levi, eu fiz um combinado desde Arão, esse combinado era que vocês seriam sacerdotes para sempre, mas sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou desfazer esse trato. A partir de agora, vocês não serão mais os meus sacerdotes. Meu irmão, o quanto você
tem cumprido com o Senhor aquilo que Ele levantou você para fazer? Qual é o tamanho do compromisso que você tem com o Senhor diante do compromisso que o Senhor tem com você? O texto diz: eu honrarei os que me honram, mas eu desprezarei os que me desprezam. Sabe, meu irmão, eu quero ensinar para você alguns princípios, rapidamente, para que você possa aprender com a história desse homem, Eli, mas sobretudo, com a história daquele que veio a substituir Eli, a família de Samuel. Como honrar ao Senhor através da sua família. A primeira coisa que eu quero que você entenda comigo nessa noite, é que pais precisam se quebrantar diante do Senhor por suas famílias. O quebrantamento é o ponto de partida para que você coloque a sua família diante do Senhor. Veja o que está escrito em 1 Samuel 1, versículos 9 e 10. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli e o sacerdote estavam sentados na sua cadeira. Estava na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita, chorando muito, e orou a Deus, o Senhor. Como disse o pastor Adonias, pregar para líder é bom, porque a gente não precisa ficar trazendo muito contexto. Mas o contexto aqui, ele é precioso demais. Samuel, o mesmo homem, omisso e permissivo, presenciou o quebrantamento de uma mulher que se dedicava ao Senhor, orando, clamando, mas chorando por sua casa. Pai e mãe, qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você se derramou pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você se quebrantou? E eu quero que você entenda que nós estamos falando aqui de lágrimas de quebrantamento. O quebrantamento é uma condição básica, basilar, meus irmãos. O quebrantamento é onde você reconhece quem Deus é e quem você é. O quebrantamento não é apenas motivado pela tristeza, muito pelo contrário. O quebrantamento é motivado pela nossa condição. Sabe, muitos pais, muitas mães, eles têm vivido uma dor solitária, uma dor de culpa, uma dor de lamento, mas não estão se quebrantando, nem diante de Deus, muito menos pedindo ajuda, por reconhecer a condição que estão vivendo. Sabe, nossa igreja é uma igreja que trabalha muito focada nas questões da família. Nós temos muitos cursos na área de família. Nós somos parceiros aqui, hoje de manhã uma irmã deu testemunho aqui sobre o CRAU, né? Lá na nossa igreja nós temos todo o currículo CRAU, todo o currículo Hombridade, Homem ao Máximo, Mulher Única, todos os cursos de educação de filhos. Nesse semestre nós estamos com 33 turmas de cursos funcionando. E às vezes nós estamos lá, chega uma família, um casal e fala assim: pastor, nós vamos separar. Irmão, como assim? Você não falou nada? O que está acontecendo? Não, pastor, tem tantos anos que a gente não dorme na mesma cama. Eu falei: meu irmão, peraí, essa aqui é a igreja da família. Você é como um médico que morre sem tratamento dentro do hospital. Por quê? Porque as pessoas são duras e não querem se quebrantar, não querem se derramar, não querem admitir a sua condição de fraqueza. Meu irmão, você quer uma família quebrantada, você quer uma família posicionada diante do Senhor, você precisa se quebrantar. Você precisa reconhecer quem você é. Lá em Lucas 9, 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome
cada dia a sua cruz e siga-me. Qual é a cruz do crente? Repita comigo. A sogra. Não, irmãos, perdão, eu esqueci. Não, foi mal. Qual é a cruz do crente, irmãos? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O mesmo versículo que faz o apontamento que cada um deve tomar a sua cruz a cada dia, nos ensina qual é a cruz do crente. É negar a sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus. Isso é quebrantamento, meu irmão. Quebrantamento é quando você diz assim: não é do jeito que eu quero, Senhor, é do jeito que o Senhor quer. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que nós precisamos fazer como Ana, termos uma oração relacional. Irmãos, nós crentes sabemos orar, nós pastores sabemos muito sobre oração, mas temos dedicado muito pouco tempo a orar uma oração relacional. A gente ora para dormir, a gente ora para acordar, a gente ora para almoçar, a gente ora nas nossas rotinas, mas Deus não está interessado nas suas orações rotineiras apenas. Ele está interessado nas orações aonde você rasga, aonde você abre o seu coração. Aproveitar que meu pai não está aqui, vou falar dele. O meu pai, quando ele ora, até a voz dele muda, parece um locutor de rádio. As palavras que ele usa são bonitas, ele é formado em direito, então ele usa todo o seu vocabulário. É até bonito ver ele orando. Mas sabe, meus irmãos, não é desse tipo de oração que nós estamos falando, sem querer julgar a oração do meu pai, é claro, mas é uma oração aonde você não precisa escolher as palavras, porque você está falando com o seu pai. O texto de 1 Samuel 1:10, a partir do 10 diz assim: aí Ana levantou aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor, e fez essa promessa solene: ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição, lembra de mim, não esqueças a tua serva, se tu me deres um filho, eu prometo que dedicarei a ti por toda a vida, e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo, que Eli começou a prestar atenção nela, e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada, e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, eu não bebi nem vinho, nem cerveja, eu estou desesperada, e estava orando, contando o quê? A minha aflição ao Senhor. Um líder que protege a sua família, ele se quebranta diante do Senhor, mas ele ora, ele coloca a sua aflição diante do Senhor. Sabe, meus irmãos, eu conheço muitos pastores que são tão duros na repreensão com seus filhos. Uma vez eu fui tão grosseiro com meu filho, tão grosseiro, fui tão agressivo, foi um dia tão triste, e eu me lembro que durante alguns meses eu estava com meu coração tão machucado que eu não tinha condição nem de pedir perdão a ele pelas coisas que eu tinha falado. E um dia ele falou: pai, eu nunca esqueci aquilo que você falou para mim. E eu pedi perdão a ele.
Daí um tempo nós tivemos um outro problema, e eu disse para minha esposa, sabe, eu acho que eu vou deixar o ministério. E ela falou assim para mim, tudo bem, se foi o nosso filho que nos chamou para o ministério, está na hora de deixar, mas se foi o Senhor, você não tem o direito de deixar o ministério, se não for quando Ele te falar. Sabe, meus irmãos, nós precisamos aprender a levar ao Senhor as dores do nosso coração, mas nós precisamos aprender a levar os nossos filhos ao Senhor, e não a nossa ira aos nossos filhos. Nesse tempo, a minha esposa entrou no quarto do nosso filho, e ela começou a orar ao Senhor, e ela dizia, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo na nossa casa? E Deus deu uma palavra para ela. Eu não sei quantos aqui acreditam que Deus fala, mas naquele dia Deus deu uma palavra para ela, e ela saiu do quarto, chegou até a sala onde eu estava, ela disse assim, Deus me disse para sair da frente. Eu falei, o quê? Ela falou assim, me explica isso. Ela disse, eu estava no quarto orando pelo nosso filho, pedindo a Deus que fizesse tantas coisas, e Deus disse, saia da frente, que eu vou agir. Meu irmão, a sua oração precisa ser uma oração de entrega. Entregue o seu filho ao Senhor. O que foi a oração de Ana? A oração de Ana foi uma oração de entrega. Ela disse, olha, meu filho é seu, me dê que ele é seu. Mas nós estamos querendo controlar a vida, a escolha, as decisões dos nossos filhos. Sabe, Deus não é um seu banco 24 horas para você ficar lá sacando as suas bênçãos na hora que você precisa. A sua Bíblia não é o seu cartão, e a sua oração não é a sua senha. É complicado porque às vezes a gente não entende essa questão da oração, porque você acredita que Deus sabe todas as coisas? Se Deus sabe, para que orar, se Ele já sabe? Tu sabes, Senhor. Não é disso que Deus está nos convidando, esse tipo de relacionamento utilitário. Deus quer um relacionamento fruto de uma condição de quebrantamento e dependência. Quando meu filho mais novo era criança, chegou lá em casa uma coisa muito abençoada, pastor Luciano, lista de material escolar. Aquela lista é uma bênção. Tem folha que dá a volta ao mundo. Eu fico pensando, o que vai fazer com tanta folha? Você se lembra dessa lista, né? E naquela lista de material escolar, tinha um item interessante, estava escrito assim, uma meia nova, do tamanho do pé do pai, na cor preta. Para que uma criança de 6 anos de idade, vai mandar uma meia nova para a escola, irmãos? Para quê? Para quê, irmãos? Para quê? Irmãos, vocês estão sonso? Para que serve uma meia nova do tamanho do pé do pai, na cor preta, numa lista de material escolar de uma criança de 7 anos? Vai ser um presente do Dia dos Pais. Chegou o mês de agosto, ele começou, pai, tem uma surpresa naquela escola. Você não imagina a surpresa, pai. Já contei para a mãe. A professora falou que não pode contar para o senhor, mas se você quiser eu conto. Não, meu filho, não precisa contar. E eu lá esperando a surpresa, né? Já sei.
E eu comecei a brincar com ele, dizendo assim: não sei se eu vou poder ir no dia. Ele ficava desesperado: não, pai, você precisa ir, porque tem uma surpresa para você. Cheguei eu na escola, me assentei. Entra o meu filho de 6 para 7 anos de idade, com uma das minhas camisas arrastando pelo chão, uma das minhas gravatas igualmente arrastando pelo chão. Sobe no palco e começa a cantar com as outras crianças uma canção que diz mais ou menos assim: pai, escute essa canção. Pai, ela sai de dentro do meu coração. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. E saiu correndo do palco para me abraçar, para me entregar o presente. Eu sabia, sim, mas eu chorei, estou com vontade de chorar de novo agora. Deus não está nem aí para o fato dele saber ou não saber o que você precisa, mas Ele está esperando você correr para o braço dele. E eu quero que você entenda, meu irmão, que naquele momento, aquela mulher quebrantada, aquela mulher que orava, relacionando, clamando, rasgando o seu coração diante de Deus, ela se levanta, pronta, disposta para encarar a guerra, a luta que ela tivesse que encarar. E o texto diz a partir do versículo 17: então Eli disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu, que o Senhor sempre pense bem de mim. Respondeu ela e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Meus irmãos, o quebrantamento, a oração, gerou um ânimo renovado no coração daquela mulher. Sabe, eu não sei se ela estava em jejum, o texto diz que ela então comeu alguma coisa, eu não sei se era tristeza, se era um jejum em consagração, mas eu quero ressaltar a você, que nós precisamos reforçar nossas disciplinas espirituais. O quebrantamento aponta para a adoração, Júnior, a oração aponta para um relacionamento com Deus, o jejum aponta para a disciplina que nós aplicamos na nossa vida. Nós precisamos buscar no Senhor um compromisso de disciplinas espirituais, e essas disciplinas vão renovar as nossas forças, elas vão nos dar um novo vigor, um novo tempo. E sabe, meus irmãos, nós aprendemos aqui hoje de manhã coisas preciosas sobre as questões da saúde emocional, mas a oração, ela não é um refúgio para você alimentar a sua depressão, mas ela é um trampolim para você viver um novo tempo na sua vida. E eu quero chamar você a entender que o ânimo renovado reflete uma posição de fé, uma postura de fé. E o quarto ponto dessa palavra é que a oração não dispensa a ação. A oração não dispensa a atitude. Aquela mulher estava orando, aquela mulher estava chorando, ela estava quebrantada, ela buscava no Senhor, ela se levantou, renovou as forças, e ela então voltou para casa. Ela e seu marido tiveram relações sexuais, ela e o seu marido se aprontaram para receber o que Deus havia feito de promessa na vida dela, e a Bíblia diz para nós, no versículo 19, na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo, adoraram a Deus o Senhor, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana, o Senhor respondeu a oração dela, ela ficou grávida, no tempo certo deu à luz a um filho, pôs nele o nome de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus o Senhor. Eucana e sua família voltaram para Siló, para oferecer ao Senhor sacrifício anual, e o sacrifício especial que ele havia
prometido. Ana, porém, não foi. Ela disse ao marido: assim que o menino for desmamado, eu o levarei ao santuário de Deus, o Senhor, para que ele fique lá toda a sua vida. Ela não se esqueceu do que ela havia se comprometido, porque a oração gera compromisso, e o compromisso precisa gerar uma atitude. Qual é a atitude que você está fazendo para posicionar o seu filho diante do Senhor, para posicionar a sua casa, a sua família diante do Senhor? Sabe, essas piadas que o Adonias contou aqui sobre pastores, elas são piadas porque são piadas, mas elas são terríveis como história. Porque de fato, nós líderes estamos sendo observados o tempo todo. Queira ou não queira, você é um exemplo. Queiramos ou não queiramos, estamos sendo observados o tempo todo, e a primeira observação que você tem na sua vida é dentro da sua casa, é dentro da sua família. Aquela mulher fez um compromisso diante de Deus. Talvez, se fosse eu, tinha ficado quietinho, escondido lá na minha cidade, nunca mais voltava no tempo para não ter que entregar o menino. Mas ela sabia que oração sem atitude, oração sem alinhamento, oração sem compromisso, ela simplesmente não tem nenhum valor. Sabe, meus irmãos, qual promessa que Ana tinha? Qual era a promessa que Ana tinha? Qual era a promessa que Ana tinha? Hein? Que ela se tornaria mãe. Ela andou baseada na promessa que Deus havia feito a ela. Ela andou baseada na convicção do que Deus havia falado com ela. Quem sabe o que Deus lhe prometeu, anda de acordo com a promessa que tem. Você pode repetir isso comigo? Quem sabe o que Deus te prometeu, anda de acordo com a promessa que tem. Pastor Adonias citou um texto aqui que eu fiquei com medo dele pregar minha mensagem. Lucas 8, 22 a 25 diz assim: aconteceu, você pode ler comigo? Aconteceu que num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: vamos passar para o outro lado. E enquanto navegaram, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Levantando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhes obedece? Sabe, meus irmãos, o texto diz que aqueles homens estavam tomados de medo, eles estavam com pavor. É verdade ou não? A palavra de Deus diz que eles estavam consumidos de pavor, e Jesus, ao levantar-se, olha para eles e diz: que isso? Homens de pouca coragem. Foi isso que Jesus disse? Hein, meus irmãos? Mas se eles estavam com medo, o que é o contrário de medo? Deveria ser coragem. Será que Jesus errou? Por que Jesus chamou aqueles homens de homens de pouca coragem? Por que Jesus fez aquilo? Porque na verdade, no mundo espiritual, a fé e o medo ocupam o mesmo espaço. Medo é quando algo que ainda não aconteceu toma um lugar no seu coração e você acredita que pode acontecer. Aqueles homens tinham morrido, mas qual que era o medo deles? E fé é algo que ainda não aconteceu, toma um lugar no seu coração, porque vai acontecer. Ou você tem fé,
ou você tem medo? O que nós às vezes não observamos nesse texto é o que está escrito no versículo 22 de Lucas 8. O texto diz para nós assim no versículo 22 de Lucas 8. Leiam comigo. Vamos passar para a outra margem do lago. Quem disse isso? Quem disse isso? Irmãos, quem disse isso? Jesus disse, vamos passar para o lado de lá. Eles entraram no barco e a tempestade começou a vir, e eles disseram, mestre, não se te dá que morramos, como diz a canção. Mestre, você não está preocupado que nós vamos morrer aqui não? Por que Jesus os chama de homens de pouca fé? Porque eles tinham uma palavra de Jesus, que eles iam para o lado de lá. Com tempestade ou sem tempestade, com barco ou sem barco, aqueles homens iam chegar do lado de lá. Meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você tem uma palavra de Deus, aplique fé, porque isso vai acontecer.